Você já se pegou olhando fixamente para algo, mas sem realmente estar ali? Como se seu corpo estivesse presente, mas sua mente estivesse correndo numa maratona invisível que você nunca escolheu participar. Talvez você se sinta como se vivesse com o pensamento acelerado, pulando de ideia em ideia, começando coisas que não termina, se distraindo no meio de tarefas simples, esquecendo compromissos, sentindo culpa por atrasos e promessas não cumpridas. Talvez você tenha aprendido a se chamar de preguiçoso, de desorganizado, de bagunçado, ou pior, talvez alguém tenha feito isso por você. E se eu te disser que nada disso define quem você é? Há uma dor silenciosa que poucas pessoas entendem, a de tentar dar o seu melhor e mesmo assim falhar, a de acordar cheio de planos e no fim do dia ver que nada saiu como esperado, a de viver em guerra com o próprio cérebro. O mundo exige foco, constância, produtividade, mas e quando o que te falta não é força de vontade e sim compreensão? E se o problema nunca foi você, mas o fato de você estar lutando sem um mapa, tentando navegar um labirinto interno com os olhos vendados? Muita gente vive assim sem saber que tem nome, explicação e, mais importante ainda, caminho. Talvez tudo o que você sempre sentiu, a inquietação, a impulsividade, a dificuldade de terminar algo, o medo de falhar de novo, talvez tudo isso tenha uma raiz que não é culpa, mas sim neurodivergência. Talvez o que você precise não é de mais esforço, mas de mais compaixão. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre o que é viver com TDAH, sobre como é se sentir fora do lugar mesmo tentando se encaixar o tempo todo, sobre o que significa estar cansado, mas da própria mente. Mas antes de continuarmos, eu quero que você respire fundo, porque essa conversa não é sobre diagnóstico, é sobre libertação, é sobre encontrar respostas para uma vida inteira de perguntas. E se no fim dessa jornada você se enxergar nas palavras que vamos explorar juntos, eu quero que saiba, você não está sozinho. Nunca esteve. Imagine viver dentro de uma mente que nunca desliga, uma mente que salta de pensamento em pensamento como um pulo em pedras soltas sobre um rio revolto. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou simplesmente TDAH, não é uma fase nem um modismo da era digital. Não é resultado de má criação, de excesso de telas ou de pura frescura. É um transtorno neurobiológico crônico que afeta diretamente o funcionamento da atenção, da autorregulação e do controle dos impulsos. E o mais importante, ele acompanha a pessoa ao longo de toda a vida. Na infância, pode se manifestar por meio da inquietação, da dificuldade de se concentrar nas aulas, da impulsividade que muitos confundem com mau comportamento. Já na adolescência, o TDAH se transforma. O jovem passa a lidar com autocrítica pesada, sensação de inadequação, procrastinação extrema e, muitas vezes, o início de quadros de ansiedade ou depressão. E na fase adulta, o transtorno se esconde em atrasos constantes, listas de tarefas inacabadas, gavetas abarrotadas de projetos engavetados, um histórico de empregos trocados com frequência, dificuldades em manter relacionamentos estáveis e um cansaço crônico que não vem do corpo, mas da alma. Existem 3 subtipos de TDAH: o predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo, impulsivo e o tipo combinado, que reúne características dos 2 anteriores. No tipo desatento, a pessoa se perde nos detalhes, esquece compromissos, tem dificuldade em manter o foco. No hiperativo, impulsivo, ela sente a necessidade de estar sempre em movimento, fala demais, age sem pensar, interrompe conversas. E no tipo combinado, vive-se um turbilhão. O corpo e a mente parecem não obedecer a comandos simples como esperar, finalizar, respirar. O cérebro de quem tem TDAH funciona de forma diferente. Estudos em neuroimagem mostram alterações em áreas ligadas à atenção, à motivação e ao controle inibitório. Há também uma desregulação nos níveis de neurotransmissores, como dopamina e noradrenalina. Isso significa que, muitas vezes, o problema não é a tarefa em si, mas a forma como o cérebro processa a recompensa, o prazer, a expectativa e o senso de urgência. Pessoas com TDAH tendem a buscar estímulos fortes para se manterem motivadas.
Por isso, muitas delas brilham em momentos de crise, em situações limite, em ambientes que exigem criatividade, mas fracassam em estruturas rígidas e repetitivas. Reconhecer que isso é real, que o TDAH tem base biológica, que afeta milhões de pessoas no mundo, que não é uma invenção da mente, é o primeiro passo para quebrar um ciclo de culpa e vergonha que se arrasta por anos. Saber que não é fraqueza, nem falta de caráter, nem imaturidade, é libertador. E a partir desse reconhecimento, podemos começar a reconstruir hábitos, autoestima, identidade. Se você está se vendo nessas palavras, não se assuste. Você não é um erro de fábrica. Você apenas possui um tipo de mente que precisa de estratégias diferentes, de uma linguagem própria, de um ritmo mais gentil. E nós vamos explorar isso juntos. Talvez o que mais machuca não seja o diagnóstico em si, mas a quantidade de vezes que você tentou e falhou. Porque quem vive com TDAH não é alguém que não tenta. Muito pelo contrário. É alguém que acorda com esperança, faz planos mentais grandiosos, jura para si mesmo que dessa vez vai ser diferente. Só para, horas depois, se ver novamente soterrado pela bagunça, pela distração, pelo desânimo que parece não ter nome. É como correr atrás do próprio rastro, numa maratona emocional, onde o prêmio nunca chega. E cada falha, cada recaída, cada tarefa inacabada se transforma num tijolo invisível que constrói o muro do autojulgamento. As pessoas de fora não enxergam isso. Elas só veem o que falta, o que não foi feito, o que ficou pela metade, e então dizem: é só se organizar, é só ter foco, é só querer. Mas ninguém vê as noites em claro tentando se concentrar. Ninguém sente o coração acelerado quando você tenta terminar algo e a mente grita por outro estímulo. Ninguém presencia o pânico paralisante de uma folha em branco, de uma conversa difícil, de um compromisso que já começou atrasado antes mesmo de sair da cama. O TDAH rouba pequenas vitórias do dia a dia e, com isso, ele vai silenciosamente minando a confiança de quem o carrega. Você começa a se ver como alguém que não consegue, e esse rótulo gruda na pele. O nome disso? Crença de incapacidade. Um ciclo perverso que transforma a tentativa em fracasso anunciado. A dor de se decepcionar consigo mesmo é uma das mais cruéis, porque vem de dentro. Ela não precisa de plateia, basta o espelho. Mas e se eu te dissesse que o esforço que você faz é real, mesmo quando não é visível? Que o simples fato de você lutar contra a própria distração todos os dias já exige mais energia mental do que a maioria das pessoas gasta para executar uma tarefa? Que sua luta não é preguiça, mas resistência silenciosa. O TDAH não anula sua vontade, ele apenas altera a rota. Mas isso não significa que o destino final não possa ser alcançado. A dor de falhar, quando você se esforçou genuinamente, é profunda, mas ela não precisa ser definitiva. Quando olhamos para essa dor com acolhimento, com ciência, com terapia, com estratégias, ela pode se transformar. Não em sucesso imediato, mas em compreensão. E a compreensão é o terreno onde a autoestima começa a brotar novamente. Você merece saber disso. O seu esforço conta, mesmo quando o mundo não vê, mesmo quando o resultado não aparece, mesmo quando você mesmo duvida. O simples fato de estar aqui ouvindo essas palavras já mostra que você não desistiu. E isso já é uma vitória. É difícil colocar em palavras a solidão de uma criança que cresce ouvindo que ela é o problema, que ela não para quieta, que fala demais, que atrapalha os outros, que precisa se comportar como os coleguinhas. Ela não entende por que não consegue ficar sentada na carteira enquanto a professora fala. Não entende por que é tão mais difícil se concentrar numa tarefa simples quando todos ao redor parecem fazer com facilidade. Ela apenas sente que algo nela está errado. E essa sensação gruda na alma. A infância de alguém com TDAH, muitas vezes, é marcada por olhares tortos, castigos desproporcionais, bilhetes frequentes na agenda escolar. Fulano não termina as atividades. Ciclana não presta atenção. Seu filho está atrapalhando a turma. Poucos adultos têm o preparo ou a sensibilidade para perceber que aquilo não é desinteresse nem rebeldia, mas um pedido silencioso de ajuda.
A criança tenta se encaixar, tenta obedecer, mas a mente corre, o corpo inquieta, as palavras escapam. E então vêm os apelidos cruéis, as comparações injustas, as notas vermelhas, o reforço de que ela nunca vai dar certo. E quando isso acontece repetidamente, o que era um traço neurológico vira um trauma emocional. Porque a criança cresce acreditando que ela é o erro, e não que possui uma forma diferente de funcionar. Ela internaliza o fracasso, cria defesas. Algumas se tornam agressivas, outras retraídas. Algumas desenvolvem ansiedade severa, outras mergulham em quadros depressivos ainda na adolescência. Mas em todas, algo se quebra: o senso de pertencimento. Pais e professores, quase sempre bem-intencionados, podem se tornar agentes de dor quando não há compreensão sobre o TDAH. O excesso de correções, as broncas públicas, a falta de escuta, tudo isso vai moldando a identidade de uma criança que não se sente boa o bastante. Ela aprende a esconder o que sente, a mentir para evitar a bronca, a se calar para não errar. E esse silêncio se arrasta até a fase adulta, um silêncio carregado de rejeição, vergonha e medo de ser quem realmente é. Mas aqui vai algo que você precisa ouvir. Nada disso define quem você é. A criança que você foi fez o melhor que podia com o que tinha. Se você cresceu se sentindo inadequado, desajustado, diferente demais, eu quero te lembrar que essa diferença não é defeito. É apenas um descompasso entre o mundo e sua forma única de existir. E agora, adulto, você pode começar a reconstruir essa história com mais verdade, com mais compaixão e com menos culpa. Talvez hoje seja o momento de olhar para a criança que você foi e dizer: você não era um problema. Você era um milagre tentando sobreviver em um mundo que não te compreendia. E só isso já muda tudo. Dentro da mente de alguém com TDAH existe um universo inteiro, vibrante, pulsante, repleto de ideias que brotam como fogos de artifício, uma após a outra, em sucessões quase impossíveis de controlar. É uma mente que não conhece o botão de pausa, que se entusiasma com tudo ao mesmo tempo, mas que sofre para manter o foco em uma só direção. A mente hiperativa é, ao mesmo tempo, motor e prisão. Ela é capaz de criar projetos brilhantes em minutos e de esquecê-los logo depois. De mergulhar num hiperfoco quase sobrenatural em um assunto que encanta e de se desligar completamente da realidade ao redor. É por isso que o TDAH carrega em si uma dualidade dolorosa, um potencial imenso, mas que esbarra num funcionamento instável, um talento notável, que se esconde atrás de esquecimentos, atrasos, distrações e impulsos. É como ter um carro esportivo com o motor mais potente da estrada, mas com freios falhando e volante desregulado. A sensação é de estar sempre à beira do descontrole, mesmo quando por fora tudo parece sob controle. A criatividade intensa, o pensamento não linear, a sensibilidade exacerbada. Tudo isso são traços comuns entre pessoas com TDAH. Muitos são artistas, empreendedores, inventores, solucionadores de problemas. Pensam fora da caixa porque nunca conseguiram caber dentro dela. Mas o mesmo cérebro que cria, que inventa, que encanta, também confunde. Esquece datas importantes, fala sem pensar, procrastina sem querer. E aí entra a culpa. E com a culpa, o julgamento. E com o julgamento, o medo de ser descoberto como inadequado. Essa hiperatividade não está só no corpo. Muitas vezes, ela acontece no silêncio da mente. Mesmo parado, quem tem TDAH está pensando em 1000 possibilidades. Dormir pode ser uma batalha. Relaxar, um desafio. Meditar, quase impossível. Porque o cérebro está sempre em alerta, sempre pulando de um pensamento para o outro, sempre tentando encontrar sentido no caos. E quando a mente não descansa, o corpo adoece. Vem a exaustão, a ansiedade, os esquecimentos que parecem sinais de fracasso pessoal. Mas aqui está algo que precisa ser dito em voz alta. Essa mente não é defeituosa, ela é diferente. E toda mente diferente precisa ser compreendida e não combatida. Precisa de apoio, estrutura, adaptação, não de rótulos e castigos. Quando canalizada com amor, orientação e ferramentas certas, a mente hiperativa
se torna uma força de criação e de inovação que transforma tudo ao redor. Você não precisa lutar contra seu próprio cérebro. Você pode aprender a dançar com ele, a viver com ele, a criar com ele, não tentando domar a tempestade, mas aprendendo a velejar dentro dela. Chega um momento da vida em que o TDAH deixa de ser apenas um desafio escolar e começa a tocar cada área da existência: o trabalho, os relacionamentos, a organização da casa, as finanças, o sono, a alimentação, tudo. E o que antes era visto como agitação ou desatenção passa a se transformar numa coleção de pequenos fracassos cotidianos que se acumulam como uma tempestade silenciosa. Adultos com TDAH muitas vezes carregam um histórico de empregos interrompidos, promessas não cumpridas, agendas cheias de post-its e alarmes que tocam, mas não resolvem. O sentimento que fica? Incompetência. Uma sensação crônica de que estão sempre decepcionando alguém, inclusive a si mesmos. No ambiente de trabalho, o TDAH pode se manifestar em atrasos, dificuldade em cumprir prazos, desorganização física e mental, perda de foco em tarefas repetitivas, dificuldade em priorizar. E mesmo com inteligência, talento e boa vontade, a performance oscila. E essa oscilação, aos olhos de gestores e colegas, é confundida com irresponsabilidade. As demissões vêm, ou a autocobrança aumenta, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E quando o trabalho se torna um campo minado, o adulto com TDAH começa a duvidar do próprio valor. Nos relacionamentos, a coisa pode ser ainda mais delicada. Esquecer aniversários, interromper conversas, mudar de assunto no meio de uma frase, prometer algo e não cumprir, deixar coisas inacabadas. Tudo isso fere. E quem convive com alguém assim, muitas vezes interpreta essas ações como desinteresse, egoísmo ou até desrespeito. Mas o que não se vê é o esforço gigantesco por trás de cada pequena tentativa de acertar. Pessoas com TDAH não amam menos. Elas apenas amam de um jeito diferente, mais impulsivo, mais intenso, mais confuso às vezes, mas profundamente sincero. Só que quando esse amor é mal compreendido, ele vira mais uma fonte de dor. E em casa, o caos continua. A pia cheia, os compromissos esquecidos, a dificuldade de manter a rotina, a procrastinação que se esconde atrás da tela do celular ou de tarefas infinitamente reorganizadas sem conclusão. A bagunça não é só externa. Ela reflete um mundo interno sobrecarregado, onde tudo acontece ao mesmo tempo e nada parece se encaixar. E quando a vida adulta cobra organização, disciplina, constância, a pessoa com TDAH se vê em um campo de batalha invisível, tentando sobreviver em silêncio. É aí que nasce a culpa. Uma culpa ácida que corrói por dentro. Culpa por não ser um parceiro melhor, um pai ou mãe mais presente, um profissional mais estável, um adulto funcional. Mas aqui vai uma verdade que precisa ecoar dentro de você. Você não falha por falta de amor ou esforço. Você falha porque está tentando viver com uma mente que opera em outro compasso e está fazendo isso sem manual. Quando começamos a olhar para essas dificuldades com empatia e consciência, tudo muda. Porque você não é preguiçoso, bagunceiro ou instável. Você é alguém que luta todos os dias contra um sistema que não foi feito para o seu tipo de funcionamento. E ainda assim, você está aqui, tentando, escutando, buscando ajuda. Isso não é fracasso, isso é coragem. Para muitos adultos, o diagnóstico de TDAH chega como um sussurro tardio que de repente ecoa alto demais. É como se, num único instante, toda uma vida passasse por uma nova lente. Aquelas cenas que antes estavam carregadas de culpa, vergonha e inadequação, agora ganham contexto. Ah, então não era só falta de esforço. Então não era só desorganização. Então não era só uma mania minha. O diagnóstico não apaga a dor do passado, mas ele oferece o que talvez tenha faltado desde sempre: um nome para o caos. E mais que isso, um caminho. Descobrir que você tem TDAH depois de adulto pode ser libertador, mas também pode ser avassalador, porque junto com a compreensão vem o luto. O luto pela criança que sofreu críticas injustas, pela adolescência perdida em tentativas de se encaixar,
pela vida adulta marcada por tropeços que talvez pudessem ter sido evitados se alguém tivesse enxergado mais cedo. É um luto silencioso, íntimo, que só quem passa entende. O luto de quem percebe que lutou demais, com ferramentas de menos. Mas há uma luz nesse processo, porque o diagnóstico, mesmo que tardio, é uma chave. Ele abre portas para uma nova forma de se enxergar. Permite que a pessoa se reconecte com suas próprias histórias, desta vez com mais gentileza. A partir do momento em que o rótulo muda de incompetente para neurodivergente, o olhar interno também muda. O que antes era interpretado como falha de caráter passa a ser compreendido como desafio clínico, e isso transforma tudo. Muitos adultos relatam que, após o diagnóstico, finalmente conseguiram se perdoar. Perdoar as promessas não cumpridas, os relacionamentos perdidos, os empregos abandonados, os sonhos interrompidos. Porque agora entendem que não estavam falhando. Estavam apenas tentando sobreviver dentro de uma mente que ninguém havia ajudado a decifrar. E essa consciência, por si só, é uma forma poderosa de cura. Se você recebeu esse diagnóstico mais tarde na vida, ou se está suspeitando que ele possa fazer sentido para você, eu quero que saiba, não é tarde demais. Nunca é tarde para se conhecer. Nunca é tarde para mudar a narrativa. Nunca é tarde para recomeçar com um novo olhar sobre si mesmo. Um olhar que acolhe, que compreende, que respeita seus limites e valoriza seus potenciais. Você não está quebrado, você foi mal interpretado, e agora que você se enxerga com mais verdade, pode finalmente viver com mais liberdade. Quando se fala em tratamento para o TDAH, muita gente ainda reage com resistência, medo ou até preconceito. Talvez você já tenha ouvido frases como "não quero depender de remédio", "isso é só uma desculpa", "todo mundo tem um pouco disso", e é compreensível. A forma como a saúde mental foi tratada por tanto tempo gerou feridas profundas, especialmente em quem sempre foi taxado de exagerado, preguiçoso ou bagunceiro. Mas a verdade é simples e libertadora. Buscar tratamento não é fraqueza, é um ato de coragem. O TDAH é uma condição neurobiológica crônica, e como qualquer condição crônica, ela pode, e deve, ser tratada de forma multidisciplinar. Isso significa que não existe uma bala de prata, uma solução única e milagrosa. O tratamento envolve um conjunto de estratégias integradas que, combinadas, ajudam a criar uma vida mais funcional, equilibrada e leve. O primeiro passo, muitas vezes, é a psicoterapia. Um espaço seguro onde você pode explorar suas dores, padrões, traumas e formas de pensar que foram moldadas ao longo da vida. Terapias como a cognitivo-comportamental, TCC, têm mostrado excelentes resultados no tratamento do TDAH, ajudando a pessoa a desenvolver autoconhecimento, organização emocional e técnicas práticas para lidar com os desafios do dia a dia. Outra parte importante do tratamento, em muitos casos, é a medicação. E aqui é preciso tirar o peso desse tema. Medicamentos como metilfenidato ou lisdexanfetamina não são drogas para transformar você em alguém mais produtivo. Eles são reguladores neurológicos que ajudam o cérebro a funcionar com mais estabilidade. Eles não anulam quem você é. Eles reduzem o ruído, o caos interno, permitindo que você acesse suas capacidades com mais clareza. A decisão de tomar ou não deve ser feita com acompanhamento médico, e cada pessoa responde de maneira única. Mas o ponto é, medicação não é prisão. É ferramenta. Além disso, existem estratégias complementares extremamente eficazes, técnicas de organização pessoal, como o uso de timers, agendas visuais, blocos de tempo e reforços positivos. A prática regular de exercícios físicos, que ajuda a liberar dopamina e melhorar o foco. Alimentação equilibrada, sono regulado, pausas conscientes. E para quem puder, o acompanhamento com profissionais como neuropsicólogos, psiquiatras e até coaching terapêutico especializado pode trazer suporte adicional. Muitas pessoas relatam que, ao iniciar o tratamento, se sentiram reconectadas consigo mesmas, como se uma névoa começasse a se dissipar. O que antes era só frustração passa a ser clareza. O que era cansaço vira esperança. E o mais bonito, o tratamento não transforma você em outra pessoa.
Ele ajuda você a ser quem você sempre foi, mas sem a sobrecarga constante de lutar contra a sua própria mente. Você merece essa leveza. Você merece viver com menos dor e mais compreensão. O tratamento não é o fim da liberdade. Ele é, muitas vezes, o primeiro passo em direção a uma vida com mais autonomia, equilíbrio e verdade. Quando se vive com TDAH, a rotina pode parecer uma corda bamba e instável entre intenção e execução. Você até sabe o que precisa fazer. O problema não é ignorância, é implementação. As ideias existem, os objetivos estão claros, mas entre o pensamento e a ação há um abismo feito de distrações, impulsos, cansaço e sobrecarga mental. Por isso, mais do que força de vontade, o que você precisa são ferramentas certas. Pequenas estratégias que transformam o caos em estrutura, sem sufocar sua espontaneidade. Uma das mais eficazes é o uso da técnica Emo-Pomodoro. Trabalhar em blocos de tempo curtos, geralmente 25 minutos de foco total, seguidos por 5 minutos de pausa. Parece simples, mas para quem tem TDAH, esse método cria um senso de urgência controlado, ao mesmo tempo em que oferece uma recompensa clara: a pausa. Ele ajuda a driblar a procrastinação e a impulsividade, dois dos maiores vilões do dia a dia. Outra ferramenta valiosa é o uso de checklists visuais. Isso mesmo, listas, quadros, mapas mentais. O cérebro com TDAH responde melhor a estímulos concretos do que a abstrações. Ter tarefas visíveis, com marcadores de progresso, ajuda o cérebro a manter o foco. Isso vale tanto para afazeres do trabalho, quanto para rotinas pessoais como escovar os dentes, arrumar a cama ou tomar um remédio. Tudo que é visual se torna mais fácil de acompanhar. O uso de monoaplicativos de organização, como Trello, Notion ou Google Calendar, também pode ser um divisor de águas, mas com um alerta. Eles só funcionam se forem simples e diretos. Pessoas com TDAH costumam abandonar sistemas complexos, então comece pequeno. Estabeleça prioridades diárias. Use cores para separar categorias. Defina apenas 3 grandes metas por dia e comemore cada uma delas ao ser concluída. Outra prática fundamental é o autoconhecimento emocional. Saber identificar quando sua mente está prestes a entrar em sobrecarga, quando a ansiedade começa a dominar, quando o cansaço mental vira bloqueio. A autorregulação emocional é uma habilidade que pode ser treinada com o apoio da terapia, da meditação guiada e da escrita terapêutica. E não subestime o poder de parar por 5 minutos, fechar os olhos e simplesmente respirar. Essa pausa pode evitar horas de frustração. Crie também rituais de início e fim de tarefa. Pessoas com TDAH têm dificuldade de começar e de terminar. Criar um ritual, como colocar uma música específica, acender uma vela, usar uma roupa confortável ou avisar alguém que você vai começar algo, ajuda a preparar o cérebro para entrar no modo de execução. E quando for parar, agradeça por ter feito o que pôde. Não minimize seus pequenos progressos. E, por fim, desenvolva o que chamamos de autocompaixão ativa. Isso significa substituir o eu deveria por eu estou tentando. Trocar o eu nunca consigo por hoje foi difícil, mas amanhã eu tento de novo. O TDAH não vai sumir, mas com as ferramentas certas, ele deixa de ser um inimigo invisível e passa a ser um companheiro que você aprende a conhecer, respeitar e gerenciar. Você tem o direito de funcionar de forma diferente e tem o direito de viver com mais leveza. As ferramentas estão aí, não para te tornar igual aos outros, mas para te ajudar a ser você mesmo, com mais equilíbrio e menos sofrimento. Conviver com alguém que tem TDAH pode ser desafiador, mas o desafio não está apenas no outro, está principalmente na forma como você enxerga e reage ao comportamento dessa pessoa. Muitos parceiros, pais, professores e colegas vivem numa constante tensão entre empatia e frustração. Afinal, como compreender alguém que vive atrasado, que se esquece de compromissos importantes, que parece alheio às regras sociais básicas? Como amar alguém que, por vezes, interrompe, se dispersa, age por impulso?
mesmo quando jura que vai melhorar. A chave está em uma palavra: compreensão. O TDAH não é uma escolha, não é descaso, não é indiferença. É um modo de funcionamento neurológico que afeta o foco, a memória, o controle emocional e a motivação. Por isso, quem convive com alguém com TDAH precisa entender que certas atitudes não são sinais de desrespeito, são sintomas. Quando a gente olha para o outro com essa lente, o julgamento cede espaço ao acolhimento e a relação começa a se transformar. Se você é pai ou mãe de uma criança com TDAH, saiba que ela precisa muito mais de apoio do que de punição. Precisa de estrutura, mas também de carinho. Precisa de limites, mas com escuta ativa. Precisa, acima de tudo, sentir que é amada, apesar das dificuldades, e não uma por causa do que entrega. Críticas constantes apenas reforçam o sentimento de inadequação. Em vez disso, celebre cada pequeno avanço. Crie rotinas claras, use lembretes visuais. Seja paciente com os esquecimentos e comemore os acertos como se fossem grandes vitórias, porque para ela são. Se você é parceiro ou parceira de alguém com TDAH, lembre-se de que esse transtorno pode afetar a comunicação, o planejamento, a empatia emocional. Às vezes, a pessoa não vai lembrar da conversa de ontem, não porque não se importa, mas porque o cérebro dela está sobrecarregado. Ela pode parecer desorganizada, mas internamente está tentando administrar dezenas de pensamentos ao mesmo tempo. Diálogo honesto, combinado com pactos de rotina e apoio mútuo, fazem toda a diferença. Criem sistemas juntos, usem lembretes compartilhados, conversem sobre os gatilhos, não para mudar quem a pessoa é, mas para aprenderem a viver melhor juntos. Se você é educador, colega de trabalho ou amigo, entenda que o comportamento de alguém com TDAH pode te confundir. Mas antes de julgar, pergunte: como posso te ajudar a organizar isso? Ou, quer dividir essa tarefa comigo? Ajudar alguém com TDAH é oferecer estrutura sem invadir, é apoiar sem infantilizar. E quando esse apoio acontece, a confiança floresce. Acima de tudo, quem vive com TDAH precisa de pessoas que validem sua dor, e não que a diminuam, que reconheçam o esforço invisível, que saibam que um lembrete simples pode ser uma âncora poderosa, que entendam que o amor, para ser real, precisa ser adaptado às necessidades do outro. Conviver com alguém com TDAH não é sobre ter paciência infinita, é sobre desenvolver consciência. E quando essa consciência se transforma em atitude, nasce um vínculo mais forte, mais empático, mais verdadeiro. Viver com TDAH é, muitas vezes, existir em contraste com o mundo. É ter uma mente que funciona em um ritmo próprio, em um sistema que valoriza constância, disciplina e linearidade. É conviver com a sensação de estar sempre um passo atrás, sempre em dívida consigo mesmo e com os outros. Mas dentro dessa jornada, há algo que muitos não enxergam e que talvez nem você tenha percebido ainda. Existe uma força gigantesca por trás da sua história. Uma força construída no silêncio das madrugadas em que você tentou de novo se organizar. Nas vezes em que ninguém te entendeu, mas você seguiu em frente, no esforço diário de não desistir de si mesmo, mesmo quando tudo parecia escorregar das mãos. Quem vive com TDAH precisa, desde cedo, desenvolver mecanismos de sobrevivência, criatividade para improvisar quando esquece algo importante, jogo de cintura para lidar com as consequências de uma impulsividade não planejada, sensibilidade apurada para captar nuances emocionais e adaptar seu comportamento em ambientes hostis. Essas estratégias, criadas quase por instinto, revelam uma inteligência adaptativa incrível. Você aprendeu a sobreviver sem manual. E só isso já mostra a potência que carrega. A dor de se sentir diferente pode virar força quando se transforma em consciência. A diferença que antes doía passa a ser reconhecida como um tipo único de talento. A sensibilidade se transforma em empatia. A impulsividade se canaliza em ação. O pensamento acelerado se organiza em criatividade explosiva. Quantas pessoas você conhece que pensam rápido, criam soluções fora do padrão, brilham em momentos de crise,
Quantos grandes nomes da arte, da ciência, da literatura e do empreendedorismo foram diagnosticados com TDAH? O que o mundo chama de problema, muitas vezes é apenas uma forma rara de ver o mundo por um ângulo que poucos conseguem alcançar. Mas, para que essa força floresça, você precisa dar um passo essencial: ressignificar sua dor. Parar de se enxergar apenas como alguém que falha e começar a se ver como alguém que resiste. Alguém que não se encaixa porque nasceu para criar novos espaços. Alguém que, mesmo exausto, tenta mais uma vez. Que, mesmo perdido, procura um caminho. Que, mesmo sem saber como, continua. Você não é sua desatenção. Você não é sua procrastinação. Você não é suas crises de sobrecarga. Você é a pessoa que acorda todos os dias com vontade de tentar, que enfrenta uma batalha interna sem plateia, que sobreviveu a anos de julgamento e ainda assim consegue sorrir, amar, sonhar. E isso, essa força silenciosa, discreta, resistente, é o que faz de você alguém extraordinário. Você não é um erro de programação. Você é um código raro, complexo, cheio de possibilidades. E com o apoio certo, com as ferramentas certas, com as pessoas certas, esse código pode criar coisas que o mundo nunca imaginou. Você chegou até aqui, leu, ouviu, refletiu. Talvez se reconheceu em palavras que ninguém nunca havia dito em voz alta. Talvez pela primeira vez em muito tempo sentiu que alguém te entendeu de verdade. Mas antes que essa conversa termine, eu preciso que uma coisa fique muito clara dentro de você. Você não é o seu diagnóstico. Você é uma pessoa complexa, intensa, profunda, que carrega dentro de si não apenas sintomas, mas histórias, batalhas, cicatrizes e sonhos. O TDAH é parte de você, mas não é tudo que te define. Ele é uma lente, não um rótulo. Ele é um desafio, não uma sentença. E por mais que exista dor, dificuldade e frustração, também existe luz, movimento, genialidade, sensibilidade. O mesmo cérebro que te faz esquecer compromissos é o que cria ideias brilhantes. O mesmo impulso que te coloca em enrascadas é o que te faz agir quando ninguém mais tem coragem. A mesma inquietação que te tira o sono é o que te leva a questionar, buscar, explorar. Você não é menos. Você é diferente. E diferente pode ser absolutamente lindo. Se você cresceu se sentindo deslocado, comparado, cobrado, saiba que você não estava sozinho. Milhões de pessoas passam por isso todos os dias. E cada uma que decide se conhecer, se tratar e se respeitar, ajuda a abrir caminho para que outras façam o mesmo. Você não precisa mais fingir que está tudo bem, nem tentar se moldar a um padrão que nunca te serviu. O que você precisa é de acolhimento, de estratégias, de clareza. Que, acima de tudo, de um olhar mais gentil sobre si mesmo. Que essa conversa tenha sido um abraço, que tenha feito você entender que não é preguiçoso, nem desorganizado, nem quebrado. Você apenas está tentando funcionar num mundo que não te explicou como. Mas agora, você sabe, e com esse saber você pode criar uma nova forma de existir, com menos culpa, com mais consciência, com mais respeito pelos seus próprios limites e mais orgulho dos seus próprios passos. Você não precisa se curar de quem é, você precisa se encontrar. E quando isso acontece, tudo muda, porque ninguém pode viver a sua história por você, mas você pode reescrevê-la e fazer dela algo profundamente verdadeiro, corajoso e seu. E se um dia duvidar de si, volte aqui. Releia cada palavra. Relembre a força que existe em você. E diga em voz alta: eu sou maior do que qualquer rótulo. Eu sou um universo em construção.